Hoje vamos conversar com Gustavo Diógenes, que é um autor da nova geração que está lançando um livro amanhã, esse livro aqui, Acassi, Mundo 17, um livro de ficção, e vocês podem ver que é um livro bem extenso. Acassi, Gustavo, Acassi, né? Esse nome, da onde você tirou? Da onde surgiu o nome? Bem, Acácias, na verdade, é um ex-gênero de plantas. Ele não é mais usado porque não é mais apropriado. Mas, no caso, Acassi é da corrupção desse nome. Acácia sem o A. Isso se relaciona tanto com o planeta onde se passa a narrativa, que se chama Acassi, com algumas personagens, que todas possuem nomes de gênero de plantas. No caso, o gênero de planta utilizado sempre se relaciona com algum aspecto dela, seja da sua personalidade, de sua origem, de alguma característica dela, física, de qualquer maneira. Ou seja, Acassi faz uma referência a algumas características do planeta, principalmente. Elas são plantas que muitas vezes crescem em ambientes áridos e isso se relaciona um pouco com o planeta, que realmente é árido. Há alguns ambientes até semelhantes à caatinga, semelhantes, não iguais. Ou seja, a Acassi realmente é uma maneira de dar uma característica para o planeta, antes de sequer começar. E Gustavo, você falou, a gente conversou sobre o livro que é, digamos, é um planeta, é uma experiência do ser humano que está, digamos, conta um pouquinho para a gente o que o leitor, eu pelo menos estou curiosíssimo para ler o livro, estou tendo acesso a ele agora, mas conta para a gente o que você retrata no livro, assim, sem dar muitas pistas para justamente não revelar né? Bem, Acassi, esse planeta foi criado pela humanidade. Isso talvez já seja uma coisa que vai revelar muito da história, mas é relevante. Ele foi criado como um experimento científico de diversas áreas, alguns diriam um experimento supremo. Ele foi criado realmente para testar vários conhecimentos de toda a civilização humana. Ou seja, foi algo que realmente foi bem trabalhado pelos humanos. E o foco da... Só te interrompendo, quando você diz supremo, são para poucos, então são privilegiados, digamos, são os magnatas desse futuro presente, para justamente fazer testes e de repente garantir a sobrevivência, tem disso também? Não necessariamente. Quando eu digo supremo, é porque alguns pensam que é um experimento para resolver tudo, para resolver todas as dúvidas, desde evolução até história. Ou seja, seria algo para tirar todas as dúvidas do mundo. Mas não é bem o caso. Não é assim que a ciência funciona. Sempre há um espaço para dúvidas, senão não seria ciência. Ou seja, muitos experimentos de diversas áreas são feitos nesse planeta, com seres que não são humanos. Tanto até uma questão ética, que eu deixo implícito no livro. Não poderiam ser usados humanos, porque seria antiético de acordo com as leis da Terra. Ou seja, são criadas novas espécies exclusivamente para isso. A narrativa então segue a partir disso. Uma civilização de seu começo até seu fim. A princípio, eles tentam não interferir na civilização, porque isso poderia danificar os resultados. Você não pode interferir no experimento depois que ele começa. Isso vai viciar os resultados. Mas, por causa de um protocolo, que é algo realmente também muito usado. Quando o experimento chega a seu fim, é inviável manter uma população tão grande viva, porque você precisa das instalações para fazer mais experimentos. Portanto, eles precisam ser retirados, no caso, exterminados, para que os experimentos continuem. A narrativa, o foco dela começa quando alguns organismos, alguns seres que participam da administração do experimento se revoltam, porque não querem que a civilização seja destruída. Eles gostam dela, mesmo que não possam participar. Aí eles criam uma revolta e assim começa o grosso da narrativa. São seres, digamos, com formas variadas, mas com a humanidade, com o pensamento humano e tal, né? Perfeito. A gente estava conversando sobre referências do cinema, você falou que busca muitas ideias ligadas à tecnologia, referências tecnológicas mais do que cinematográficas, e muita coisa teve de 2001, Odisseia no Espaço, né?
você quantifica tipo distâncias, como que essa viagem até o planeta tem essa história, as naves, a criogenia, a pessoa fica congelada até chegar lá, tem essa descrição também tecnológica? Sim, ela existe, mas como muitas pessoas já fizeram isso, eu pensei que seria desnecessário me estender muito. Eu abordo? Sim, abordo porque realmente é necessário, mas não é o foco. Eu preferi investir minhas atenções na parte biológica e psicológica. Enquanto é muito raro, até onde eu sei, um autor se dedicar muito ao aspecto biológico da narrativa, em detalhes, não apenas inventar algo, uma explicação lógica, se examinada de fato. Eu me esforcei muito para oferecer uma experiência biologicamente razoável. E você falou de lógica. Tem lógica? Assim, é verossímil? Bem, é uma narrativa impossível. Primeiro de tudo, é uma narrativa impossível, mas eu tentei, em todos os momentos, manter alguma verossimilidade. É interessante também você... no seu livro você aborda não só os eventos e sim foca justamente na personalidade desses seres, né? É bem perfeito, muito interessante. Uma questão interessante há pistas para o leitor se localizar temporalmente, há saltos temporais, explica como é que funciona a cronologia desse livro. Bem, a parte temporal talvez seja uma das grandes fontes de reviravoltas. A narrativa pula décadas, séculos às vezes. Mas pouco a pouco eu deixo pistas para o momento em que se passa a narrativa, tanto em termos tecnológicos quanto até no momento, a personalidade deles, como a tecnologia os afeta. Ou seja, o leitor terá uma ideia, sim, do momento da civilização que está. E também algumas pistas mais sutis sobre o momento em relação à Terra, se é no futuro distante, se é breve ou se é agora. Há algumas pistas, mas há muitas reviravoltas nesse aspecto. E quanto tempo para escrever o livro? Eu demorei 1 ano e meio para escrevê-lo e aproximadamente mais 1 ano para revisá-lo. Foram revisões muitas e constantes. Revisões inclusive científicas mesmo, filosóficas. Sim, houveram muitas revisões científicas. Eu apelei para pessoas, biólogos, físicos, para conseguir dados apropriados, coerentes. Ou seja, eu e muitas pessoas procuramos falhas e não encontramos. Eu até gostaria que qualquer pessoa que encontrasse viesse falar comigo, porque eu estou realmente interessado nisso agora. Eu tenho o maior prazer de conversar com qualquer pessoa que encontre uma falha, em especial na parte biológica. E você falou da parte biológica ligada também à tecnologia. Você já está na universidade ou pretende seguir alguma carreira? Como é que conta esse seu, digamos, seu pensamento do seu futuro profissional? Como escritor, e se pensa em publicar outros livros e mesmo seguir carreira em que área específica? Bem, eu estou no ensino médio e pretendo fazer medicina. Estou no pré-vestibular, farei esse ano. Eu pretendo sim também escrever outros livros, mas meu foco é ciência. Eu quero ser um pesquisador, quero ser um cientista. Tanto porque é isso que me motiva a escrever. É quando eu pesquiso, quando eu tento entender o mundo e as pessoas ao meu redor, que eu consigo a ânsia para escrever. Ou seja, é o meu combustível. Eu escrevo quando eu procuro, quando eu pesquiso. Mas não apenas o detalhe, não o detalhe que me interessa, é a filosofia por trás. É tentar compreender como o nosso universo funciona e como isso nos afeta. Ou seja, eu não me imagino como trabalhando exclusivamente para a literatura. Literatura, para mim, é uma maneira de me organizar. E também um grande prazer para a minha vida. Para a gente finalizar, o leitor vai encontrar referências de que, digamos, você bebeu de que fonte, de que autores até chegar a Cassi Mundo 17? Bem, em termos literários, eu me inspirei muito em Machado de Assis, que é um autor que eu leio desde relativamente jovem, desde os 11 anos, eu aprecio muito. A estrutura de alguns textos, que lembra contos, foi em boa parte inspirada dele. Ou seja, realmente há muito de conto nisso. Algumas pessoas também vão até comparar o livro, a estrutura dele, com Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que em Vidas Secas os capítulos são
às vezes independentes um do outro. Os únicos que possuem uma localização exata são o primeiro e o último. Ou seja, é algo meio difuso até. Eu também me inspirei em Ítalo Calvino, em algumas descrições, em não manter limites para alguns aspectos da narrativa. Eu, a princípio, era um pouco intimidado em colocar algo biológico muito avançado. Mas quando comecei a ler Ítalo Calvino, eu tomei a coragem para poder realmente aproveitar esse recurso e inseri-lo na narrativa, para aprofundar os personagens, os temas discutidos. Eu usei o José Saramago em alguns aspectos de algumas narrativas, quando eu achei que seria apropriado e que se encaixaria com o personagem. Ou seja, eu também usei Dostoiévski para criar, não inspirações, mas para estruturar algumas personagens, que eu vejo as personagens dele como muito bem construídas. Algumas temáticas que ele aborda, eu até peguei emprestado, para colocar como um extra em alguns textos. Bom, é isso. Quinta-feira, Siciliano no Midway, 19 horas. Quinta-feira, agora é dia 29, né? Para localizar o leitor no espaço-tempo. Até a próxima.